Vamos trazer a Mila Burns para a gente falar agora da eleição na Guatemala. A Guatemala, então, elegeu Bernardo Arévalo como presidente neste domingo. Ele era candidato pelo partido Movimento Semilla e surpreendeu ao conseguir a vaga para o segundo turno das eleições, já que as pesquisas de intenção de voto indicavam que ele não era um dos favoritos, né, Mila? Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos. Pois é, foi uma maior surpresa essa eleição do Arévalo, entre os favoritos. Concorria com a Sandra Torres, do Partido Unidade Nacional da Esperança, que foi primeira-dama da Guatemala e já estava tentando pela terceira vez, né? Tem gente que diz que the third is a charm, na terceira vai. Não foi o caso, não. O Arévalo teve 59% dos votos contra 36% de Torres, de acordo com os últimos dados que a gente tem aí do Tribunal Supremo Eleitoral da Guatemala. Ele é de esquerda, mas não é uma figura nova na política da Guatemala. Ele é filho do Juan José Arévalo, que quem estuda história da América Latina certamente já esbarrou nesse nome aí nos livros de história. Em 1944, ele se tornou o primeiro líder da Guatemala, que foi eleito num pleito que a gente considera assim ter sido um pleito democrático, justo, transparente, algo raro, infelizmente, na história da Guatemala. Foi um período muito curto, que durou cerca de 10 anos aí, conhecido como a Primavera Democrática. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a organização não governamental Transparência Internacional ranqueia aí, põe a Guatemala no ranking em 5º lugar no índice de percepção de corrupção da América Latina. Então, a Guatemala tem uma fama péssima em relação à corrupção, tem uma população que não confia na democracia do país como uma democracia saudável, mas foram eleições relativamente tranquilas na hora da votação, só que muito tensas ao longo desse pleito. 4 candidatos, para vocês terem uma ideia, foram suspensos pela justiça no primeiro turno ainda. Então, foi uma eleição aí surpreendente em todos os aspectos, Vivi. Vamos falar agora também dos equatorianos, né, que foram às urnas em meio à violência, né, Mila? A coisa não está fácil por lá. Mas ontem eles puderam escolher, então, um presidente em meio a uma eleição que foi marcada pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio, que a gente já falou aqui, do dirigente Pedro Briones também. Já havia acontecido também, há um mês e pouquinho atrás, a morte também de um outro parlamentar, de um outro político ali no Equador. E além das 2 mortes, houve também um atentado contra o carro de Stephanie Puentes, candidata à Assembleia Nacional. Mila, metade dos candidatos usaram coletes à prova de balas, eles estavam com um capacete, entraram ali até com uma espécie de colchão. Isso. As imagens são impressionantes mesmo. Para vedar ali, né, caso tivesse algum atirador posicionado, foi lá, com capacete. São imagens bem fortes, né, Mila? É verdade, Vivi. A gente vem falando há bastante tempo da gravidade da situação no Equador. Eu acho que esse dia foi o reflexo disso, sabe? Imagens muito fortes que não combinam com a ideia de democracia, com a ideia de eleições livres. Apesar disso que a gente está vendo nessas imagens, não houve ontem incidentes ligados à eleição. A gente viu muitos agentes, quem foi votar de mochila teve que ser revistado, algumas pessoas já sabiam antes, inclusive foram sem mochila, mas quem foi com bolsas maiores teve que passar por uma revista, mas as mais de 400 pessoas que foram detidas durante o fim de semana foram detidas por microtráfico, o tráfico de drogas, ou seja, nada relacionado diretamente à eleição, mas de certa forma relacionado sim à eleição, já que a gente sabe que todos esses episódios de violência a que você se referiu estão ligados a essa onda de violência e de força dos cartéis de tráfico de drogas no país. Em termos de incerteza em relação ao voto, ao pleito, a única complicação aí que a gente teve foi em relação aos eleitores que votam no exterior, porque o país estava testando o chamado voto telemático, que é um voto por internet. Então teve gente que disse que não estava conseguindo se conectar, mas segundo o Conselho Nacional Eleitoral não teve nada demais, tudo deu certo nesse sentido, enfim, não houve problemas. Então vamos aos resultados. Vai ter segundo turno entre Luísa González, que é uma aliada muito próxima do ex-presidente Rafael Correa, recebeu aí pouco mais de 33% dos votos, e o oponente dela nesse segundo turno vai ser o empresário Daniel Noboa, com 24% dos votos. Vale ressaltar aí que o Christian Zurita, que substituiu o Fernando Villavicencio, ficou em terceiro lugar com 16% dos votos. Por que isso é importante? Para a gente entender aí o que vai acontecer nesse segundo turno.
O resultado foi muito, muito decepcionante para González, porque a margem foi muito menor do que a prevista para ela, sabe? O Noboa tem 35 anos, é filho do homem mais rico do país, um empresário do setor de banana, né? O Equador é conhecido também pela exportação de banana. O pai dele a gente já ouviu falar, Álvaro Noboa, que concorreu 5 vezes à presidência, nunca ganhou. E ele tem esse discurso aí muito parecido com o do pai, de desbravador, de rico, de empresário, de alguém que conhece das coisas e que pode mudar o país, só que com um viés aí diferente, porque ele tem 35 anos, é jovem, fala muito próximo aí dos jovens, tem um discurso muito antipolítica, dizendo eu sou novo, apesar de o pai dele ter tentado ganhar a presidência 5 vezes, ele diz eu sou o oposto do que a gente vê aí, do Correia e de todo mundo que a gente já conhece há tanto tempo. Então o que a gente vê é a González numa situação muito difícil. Quando o resultado saiu, ela comemorou, foi muito positiva, agradeceu, parecia mesmo uma grande vitória, falou no Rafael Correia, que vai ser um conselheiro importante, mas a verdade é que foi decepcionante. Esse segundo turno aí vai ser bastante apertado e muito, muito difícil para González. É possível aí que os eleitores que votaram no Christian Zurita sejam aí abocanhados pela direita, por essa figura desse empresário que ganhou 24% dos votos, pelo menos, né? Até onde a gente sabe aí na apuração. Então, vai ser uma situação bastante difícil. Agora, eu acho que vale a gente lembrar que, além de votarem para presidente, os eleitores que foram às urnas no Equador também votaram em 137 legisladores, e tudo isso está ligado ao fato de que o atual presidente, o Guilherme Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional, né? Convocou novas eleições quando estava aí enfrentando um processo de impeachment. Então, a gente tem que ver que foi uma votação muito maior, o segundo turno acontece no dia 15 de outubro, mas isso demonstra um novo cenário para um país que está politicamente muito, muito, muito fragmentado. Quem quer que leve no executivo e todos os legisladores eleitos vão ter um desafio tremendo, porque tem alguém que não estava lá no ballot, né? Você não podia votar ou não votar no tráfico de drogas, que hoje é uma das maiores forças políticas no país. Também acho importante só a gente ressaltar um parêntese final aqui, que teve um plebiscito sobre a exploração de petróleo na Amazônia, nessa eleição de domingo. Deu muita confusão, as pessoas reclamaram que a pergunta era se queriam que o governo parasse ou não de explorar. Então, era uma pergunta meio mal feita, parecia uma pegadinha, né? Que o natural seria você votar não, não quero mais exploração, mas o não seria o oposto. Você tinha que votar sim se você quisesse o fim da exploração. Eu sei que no final deu certo, 59% das pessoas votaram contra a exploração de petróleo na Amazônia, nesse plebiscito, e com isso o governo e retirando aos poucos todas as atividades relacionadas à extração de petróleo que existem hoje na Amazônia, no Equador.